Muito bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que você vier ouvir este vídeo. Agradeço a Deus em primeiro lugar a oportunidade, o privilégio de vir falar o seu grande nome, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus e o aceita e o confessa e muda de vida e nasce de novo, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Não perca essa oportunidade, não perca o hoje. Esse é o nosso tempo. O tempo de Deus, o tempo que Deus está chamando é hoje. Meus amigos, você que está sendo você que está vindo aqui pela primeira vez aqui no meu canal, agradeço a sua presença, espero que você goste. Convido vocês, irmãos, a lermos diversos conselhos do apóstolo Paulo, nas suas cartas abençoadas, cartas magníficas, inspiradas divinamente, as igrejas, fundada por Paulo e outros apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Convido vocês a abrir a Bíblia em Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas. E vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na sã doutrina e a demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Abençoada a palavra do apóstolo Paulo, nos ensinando, dando um exemplo, deixando por escrito esta importante mensagem. O apóstolo Paulo, ele começa se dirigindo aos filhos, exortando os filhos, ensinando aos filhos, aos jovens. Seja o filho seja jovem, ou criança, ou adulto, ou até mesmo já maduro. Porque mesmo depois de velho nós erramos, Eu me recordo que errei muito, e já adulto, depois de 30, de 40. E muitas vezes, eu ontem mesmo estava pensando nisso, sobre pais e filhos. E estava pensando, nossa, se nessa situação minha mãe me pegasse, como minha mãe brigaria comigo, assim, me ensinaria, como minha mãe desaprovaria a minha atitude, naquelas vezes em que eu estava tão errado, não só minha mãe, como meu pai também, indo em desencontro àquilo que ele me ensinou, aquilo que eles me ensinaram, Deus os levou alguns anos atrás, eu já falei sobre isso aqui, mas eles deixaram para mim uma herança que está na minha mente e no meu coração até hoje, que é não defraudar ninguém, é ser honesto, não ser dado a vícios. Meus pais sempre me ensinaram essas coisas, não roubar nada de ninguém, não furtar, não mexer com ninguém, não provocar ninguém. E Paulo vem citando aqui
um dos mandamentos de Deus, que é honrar pai e mãe. Porque é o primeiro mandamento que já tem uma promessa. E as promessas de Deus não caem em terra. Quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, nós vivemos muito sobre a terra. Por quê? Porque os pais querem o melhor para os seus filhos. Alguém pode falar assim, mas tem mãe, tem pai que maltrata os filhos. Tem, porque o ser humano é perfeito. Mas quando eu digo mãe e pai, quando eles estão realmente no papel de mãe e pai, né? Não no papel de maus pais ou de maus mães que indicam seus filhos, ensinam seus filhos coisas erradas. Mas no geral, né? Eu digo assim, no geral, na sua grande maioria, os pais, né, estão ali protegendo seus filhos. Alguns até super protegem demais, né, os filhos. E Paulo também ensina aos pais o quê? Para não provocar a ira dos filhos, né? Para que eles não se irem, para que eles não cresçam revoltados, né? Então tem que haver um equilíbrio, né? Porque as gerações vão mudando e nós temos não que adaptar a palavra de Deus ao tempo de hoje, não. Mas temos que adaptar o tempo de hoje à palavra de Deus. Hoje temos tecnologia que nem sonhávamos. Eu, né, quando criança, jamais sonhei com tais tecnologias que existem hoje e que existirão, né? Minha filha, eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 3 anos de idade, ela já consegue ligar a televisão com o controle remoto. Ela sabe que quando ela aperta aquele botãozinho, a televisão liga. Ela sabe colocar na Netflix, porque ela sabe que aquela tecla branquinha lá já ativa a Netflix para ela ver o desenho dela. Então assim, são gerações que já crescem com essas tecnologias. Para eles são muito mais fáceis aprender a mexer no computador, não é verdade? O que os pais têm que fazer é estar sempre presente, é sempre estar ensinando. Não mexer no computador, mas ensinando a se educar, né, o filho nos preceitos do Senhor, na sã doutrina, diz o apóstolo Paulo. Porque os mandamentos de Deus são para a vida e não para a morte. Deus, ele fala através do seu profeta o seguinte: eu é que sei que pensamentos tem a respeito de vós. Isso ele falando ao povo de Israel, que servem também para nós. Ele diz assim, eu tenho pensamentos de paz e não de guerra. Né? E ele fala, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus está querendo dizer? Que Deus é o nosso Criador. Nós nunca saberemos mais do que Deus. Nós, na verdade, não sabemos nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Por isso, Jesus falou que viria como ladrão, porque o ladrão você não sabe a hora que ele vai te roubar. Se você soubesse, você não deixaria, você não permitiria. Assim será a volta naquele grande dia, como diz nas Escrituras Sagradas. Que eu creio nisso. Eu creio. E se Jesus não voltar até a minha morte, eu irei ao encontro dele. Então, a vinda de Jesus sempre está próxima. A vinda de Jesus está próxima. O tempo está passando tão rápido. Ontem eu era jovem, né? Era criança, jovem, adolescente. Fiquei adulto. Estou entrando na primeira velhice, como é chamado. E daqui a pouco serei um homem idoso, né? Se Deus permitir eu viver mais alguns anos. E quando você pisca o olho, parece que foi ontem. Passaram-se quase 3 décadas, né? No lugar onde eu trabalho, né? Quando eu entrei, passei por grandes provações, por grandes sofrimentos. E não só quando entrei, mas também durante, né? Hoje eu tenho assim uma condição melhor dentro do meu trabalho, né? E fico relembrando tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Mas como o tempo passa rápido, como voa o tempo. Então, a minha mensagem de hoje para você que está me escutando é que não desperdice o vosso tempo com coisas vãs, com coisas tolas, com coisas que não edificam em nada. Gente, eu não estou falando para vocês que vocês não têm que se divertir, não é isso. Que vocês não podem ir numa praia, que vocês não podem ir... Não, pelo contrário.
A natureza foi criada para Deus para que o homem aproveite. Amém? Não é para que o homem vá lá e destrua. Nós temos que aproveitar tudo que existe nesse mundo. Quando eu falo no mundo, o mundo natural que Deus criou para nós, aquilo que nos faz bem. Tem pessoas que amam pescar. Vá pescar. Não se preocupe com o dia de amanhã tanto. Não, hoje eu não vou porque eu tenho que lavar o banheiro, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Gente, a vida é muito curta. A vida é muito curta. Aproveite cada segundo da sua vida. Tente, pelo menos. É difícil às vezes, né? Eu mesmo, muitas vezes, não coloco em prática isso. Mas eu tento. Eu tento. Né? E Paulo também está se referindo aqui aos servos. Sabemos que naquele tempo, como no dia de hoje, existia a escravidão. E existia também um tipo de empregado que muitas vezes era denominado servos, né? Alguns que eram escravos realmente e outros não, que foram ali nascidos e criados aos pés daquele senhor e passou aquilo de geração em geração. Então, por amor, muitas famílias se dedicavam exclusivamente, né? Aquela família senhoral ali, né? Então, o que Paulo está ensinando aos servos? Que eles sejam fiéis. Não para agradar, aparentemente. Não é o famoso puxar sacos. Não, não é isso. Se você trabalha na sua empresa, é como se você fosse, não estou falando que você é, né? A palavra Senhor, um dos significados é dono. Claro, seu patrão não é seu dono, né? Pelas leis que nós vivemos aqui no nosso país e na maioria dos países aí afora, existe uma relação só de trabalho. Mas o teu patrão, ele se assemelha com o senhorio, né? Com o senhor. Ele é teu superior ali dentro do trabalho. Então o que Paulo está nos ensinando para o dia de hoje é que nós sejamos fiéis. Façamos as nossas tarefas com amor, com dedicação, mesmo contrariado, né? Fui designado para uma sessão, fiquei há um tempo afastado por motivos de saúde. Não estou bem ainda, mas tive que voltar a trabalhar, né? Fiquei super contrariado, fiquei triste. Mas Deus vai me ensinando através de tudo isso. E eu tenho que ser fiel a Deus, porque Deus é fiel. Eu não posso ser infiel ao meu Deus. Amém? Então, procurei me adaptar, estou procurando me readaptar, estou conseguindo, graças a Deus. Graças à mudança de vida proposta por Jesus Cristo, ao nascer de novo. E essa mudança só é possível quando você deixa Deus trabalhar. Perdão, pessoal, minha garganta não tá boa hoje. Quando você deixa Deus trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente. Quando você se enche das coisas que edificam. Quando você se enche do Espírito Santo, quando você se enche da palavra de Deus, quando você tem o temor ao Senhor, quando você ama a Deus, quando você procura, através das suas atitudes, da obediência, você amar a esse Deus maravilhoso. Quando você consegue olhar para cada criatura, mesmo um homem mau, que é difícil realmente. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos. Como amar um inimigo? É tão difícil. Mas se você fizer uma oração para o seu inimigo, é um gesto de amor. Se você pedir a Deus que o abençoe, é um gesto de amor, é uma forma de amar seu inimigo. Mesmo que o seu sentimento seja o contrário, que é natural, é lógico, é racional, Deus não está pedindo para você ser uma pessoa irracional. Deus está pedindo para você ser diferente. Porque se você só amar quem te ama, você é igual a todo mundo. Você nunca vai ser um farol, você nunca vai ser uma luz. Você cristão que está me ouvindo, até dessas palavras, você que está desviado,
Volte para o tempo que se chama hoje. Volte para Deus, perdão. Volte para Deus no tempo que se chama hoje, né? Tem um versículo bíblico em Hebreus que diz: hoje, se ouvides a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. E o hoje é o tempo, o agora. Não é depois, não é amanhã, é agora. Pare tudo que você estiver fazendo. Medite nessas palavras, medite naqueles salmos que você conhece. Você que não é cristão, pare de procurar coisas lá no mundo para te dar desculpa para não ser cristão. Pare de procurar maus exemplos dentro do cristianismo para você não ser cristão. Você sempre tem que olhar em direção a Jesus Cristo. Ele sim é perfeito. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, porque senão você não vai conseguir enxergar o Mestre. O Mestre está bem na sua frente. Esse Mestre, esse Deus maravilhoso, se chama Jesus Cristo. Ele está te chamando ao nosso Salvador. Ele vai nos conduzir pelo caminho estreito. Sim, por que ele fala que o caminho é estreito, cheio de pedras e espinhos? Porque muitas vezes nós não podemos fazer aquilo que o mundo faz. Nós sofremos perseguições, nós temos que nos abster de coisas até que não são pecados, mas para não enfraquecer a fé dos outros ou não escandalizar o nome de Deus, nós temos que nos abster. Isso é carregar nossa cruz, carregar nossos problemas, né? Carregar, mas seguindo a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele sim, Ele é perfeito e fiel, e sempre renovando a cada dia, a cada minuto, a cada segundo essa aliança. Jamais quebrarmos, porque Deus não quebra a aliança conosco. Nós não podemos quebrar nossa aliança com Deus tem que ser eterna. Você que está desviado, mais uma vez eu falo para você: refaça a sua aliança com Deus. Não é fácil. Realmente não é fácil, porque eu já estive nessa situação. Eu me batizei aos 16 anos, me afastei. Como vou dizer, como o salmista, né? Ou como o filho pródigo: Pai, me afastei perversamente de ti, mas estou aqui, não sou digno. Nós jamais seremos dignos sozinhos, por nós mesmos. Não adianta você queimar seu corpo, vender tudo que você tem e dar aos pobres. Você não será digno. Você só se torna digno quando você aceita Jesus e confessa Jesus como seu Salvador. É necessário. É necessário. E depois disso, se tiver tempo, sejais batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitas vezes não há tempo. Às vezes você está aí, não sei, você pode me ouvir na beira do seu leito de morte, que a palavra de Deus chegue até você agora. Se você estiver ouvindo, Deus está ouvindo o seu clamor. Entenda essas palavras, peça a Deus esclarecimento. Não parta deste mundo sem Jesus. Não parta deste mundo sem fazer uma aliança com Deus por toda a eternidade. Se arrependa dos seus pecados. É necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento das coisas erradas que você vem andando fazendo. Confesse a Deus, confesse cada uma que você lembrar, que Deus vai te perdoar. No final da sua oração, clame no nome de Jesus Cristo, o único nome dado para a mediação entre os homens e Deus. Não existe outro nome. Não existe e não existirá outro nome. Existe um levante, existe uma tendência nas redes sociais de dizer que a letra J não foi criada, então o nome Jesus não existe. Ora, se você pegar o nome Jesus, José, Oséias e outros mais, significa a mesma coisa.
Eu não posso falar hebraico porque eu não sou hebreu. O próprio judeu, ele não fala mais o aramaico, é uma língua morta, né? Seria como fosse o hebraico, parecido com o hebraico antigo. Então temos que entender essas coisas, que o significado, por exemplo, do nome de Deus, quando ele fala a Moisés, significa eu sou. Simples, né? Eu sou Deus, ele fala. Eu sou o que sou. Então, também não se deixe varrer por vento de doutrina. Espero que você tenha gostado, né, dessa leitura aqui bíblica. Eu acrescentei mais algumas coisas, né? Mas vamos nos ater aqui a Efésios 6, capítulo 6, né? Versículo 1 ao 9. Espero que vocês tenham gostado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.